Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite, nesta quinta-feira, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é muito importante na nossa vida. E a Bíblia, meus irmãos, nos orienta que quando a gente passar por aflições, por tentações, nós devemos nos alegrar, porque em meio às tentações, às provações, que nós somos provados e que a nossa fé, isso mesmo, ela se torna-se fortalecida e que nós nos tornamos pacientes. Olha o que diz no livro da Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2. Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. A Bíblia, meus irmãos, nos orienta que quando a gente estiver passando por tentações, por aflições, nós devemos nos alegrar, porque a nossa fé está sendo provada e nós estamos crescendo em Deus, na palavra, na paciência, na fé, isso mesmo. E ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em tentação, em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, olhe bem, sabendo que a prova da vossa fé, nós somos provados, meus irmãos, nas tentações, nas lutas, nas aflições. E ele disse: sabendo que as provações da vossa fé, meus irmãos, em meio às tentações, às lutas, que a nossa fé ela é provada e é produzido dentro de nós, como as Escrituras aqui deixam claro, produz a paciência. A paciência, meus irmãos, ela é algo muito importante na vida de um cristão. A paciência, ela traz, meus irmãos, a esperança. Isso mesmo. Como assim, pastor? O que é uma pessoa que tem esperança? É aquela pessoa que espera, que crê, que tem fé. E nós somos provados, a nossa fé ela é preparada dentro de nós, em meio às provas, às tentações. E aí, meus irmãos, nós vamos sendo aperfeiçoados na boa obra e na boa vontade e perfeita de Deus. E ele disse assim, preste bem atenção: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E ele disse: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. E ele prosseguindo diz: para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A nossa fé, meus irmãos, e nós nos tornamos um cristão preparado na obra de Deus, no serviço e na fé, meus irmãos, quando nós somos provados, capacitados na escola espiritual, das provações, tentações, isso mesmo. E em meio, meus irmãos, a estas coisas, como a palavra mesmo disse, em meio às provações, que a nossa fé é preparada e é desenvolvido dentro de nós a paciência. Por mais que você esteja enfrentando uma situação difícil, um momento difícil, mas creia, acredite, saiba que em meio às provas, às lutas, às tentações, que a sua fé ela é preparada. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tristes, desanimados, em meio a provas, a lutas, mas nós nem imaginamos que o testemunho de uma pessoa, isso mesmo, é forjado em meio às lutas, às provas, isso mesmo. O testemunho de José foi em meio, meus irmãos, às perseguições, às prisões, isso mesmo. Foi em meio às injustiças. O testemunho de Davi foi em meio, meus irmãos, às perseguições, no momento que ele estava fugitivo do exército de Saul, do próprio Saul. Meus irmãos, os testemunhos dos profetas e homens de Deus foram em meio às provações, às lutas, às tentações, isso mesmo. Mas em meio às provas, às tentações, foi cumprida a obra, o milagre
perfeito e a manifestação poderosa de Deus na vida deles. Lembrei de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde o testemunho deles, meus irmãos, foi quando eles foram jogados na cova dos leões. E daí em diante, meus irmãos, por isso que a palavra diz que nós devemos ter alegria, gozo, quando nós passar por tentações e passar por grandes provações. Se nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso e nós estamos com uma boa consciência diante de Deus, nós devemos nos alegrar, porque, meus irmãos, é em meio às provações, às tentações, que a obra e o testemunho de Deus vai ser perfeito na nossa vida. No livro de 1 Pedro, meus irmãos, no capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo Pedro também, meus irmãos, ele disse assim, preste bem atenção: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Ele disse, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Nós não devemos, meus irmãos, estranhar, não, meus irmãos, as provações sobre as nossas vidas. E ele disse, olhe bem, amados, não estranheis, no mesmo sentido, no mesmo sentido, meus irmãos, de Tiago, bispo, onde ele disse o que aqui na epístola que ele escreveu, o irmão de Jesus. Meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, ela está sendo produzida. E o apóstolo Pedro, ele disse, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olhe bem, nós não devemos estranhar, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós não devemos estranhar quando nós estivermos passando por ardentes provas, como se coisa estranha vos estivesse acontecendo. Isso mesmo. E ele disse, sabendo que esta prova vem sobre vós para vos tentar, como se estivesse coisas grandes acontecendo. Mas ele disse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Mas o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele disse que nós devemos nos alegrar em saber que nós estamos participando das aflições de Jesus Cristo. Isso mesmo. Jesus, meus irmãos, ele foi provado. Isso mesmo. Jesus, ele foi provado ali na cruz. Ele foi provado durante todo o seu ministério, mas ele não retrocedeu. Ele foi em frente. Ele foi cumpridor, meus irmãos, da obra mais perfeita de Deus. Isso mesmo. O cumprimento da salvação em todo aquele que nele crê. E ele disse, meus irmãos, olhe bem, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrais. Que coisa maravilhosa! Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E ele disse, em Jesus Cristo nós somos, meus irmãos, vituperados, somos aflitos, tentados, perseguidos ou coisas semelhantes a estas, nós devemos nos alegrar, porque em nome de Cristo, meus irmãos, e porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos regozijar em meio às provações, sabendo que é em meio às provações que o testemunho perfeito da obra de Deus está sendo gerado na vida de cada um de nós. Isso mesmo. Ninguém, meus irmãos, ninguém sai depois de uma guerra com um testemunho se não for por meio das lutas e aflições. Como eu falei e citei aqui, os exemplos dos profetas e homens da história bíblica, onde a história deles foi gerada por meio das provações, onde eu citei aqui José, Jacó, isso mesmo, Davi, isso mesmo, e tantos outros mais, meus irmãos, Moisés, que
coisa maravilhosa. Moisés, que coisa maravilhosa. Sadraque, Mesaque, Abidnego e tantos outros mais homens de Deus que foram provados, meus irmãos, mas cumpriram a obra perfeita de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi jogado na cova dos leões. E aqui testifica, meus irmãos, que eles foram jogados, mas sobre eles habitava o Espírito de Deus. Por isso, meus irmãos, que tanto eles foram perseguidos a ponto de serem jogados na cova dos leões. E aquele, meus irmãos, que a Bíblia diz que é provado, é porque o testemunho e a obra de Deus será boa, agradável na vida desta pessoa. Se você tem seguido a Deus, cumprido a palavra de Deus, honrado ao Senhor, tem sua consciência limpa e tem passado por grandes provações, entregue cada vez mais, espere no Senhor, se alegre nas provações. Alguém vai dizer, mas por que você está alegre? Vocês, porque a obra de Deus está sendo gerada, o testemunho de Cristo está sendo gerado na minha vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida esta noite, em nome de Jesus Cristo. Também quero pedir que você ore por mim, pela obra de Deus, pela igreja, por esse ministério que nós estamos aqui, nesta luta e nesta peleja, para levar a palavra de Deus, ajudar cada dia mais as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus Cristo aqui, em uma só fé e em um só propósito. Vamos orar. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, nesta noite, Pai, Tu és o nosso Deus, Senhor, aquele que tens o poder, Pai, sobre todas as coisas, pois visita o aflito, o cansado, o humilhado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela direção que o Senhor nos deu, Pai, a palavra que o Senhor nos entregou nesta noite. Pai, que o Senhor possa visitar esta casa, esta jovem, este pai de família, esta mãe, esta pessoa que está nos acompanhando, Senhor, que ela seja alcançada pela Tua palavra, pelo Teu poder, sabendo, Senhor, que a Tua obra está sendo gerada, perfeita, agradável. O testemunho, Senhor, está sendo gerado na vida desta pessoa. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E eu oro pela vida de cada um que está nos acompanhando agora, em nome de Jesus Cristo. Se existir alguém doente, que seja curado. Se existir alguém triste, desanimado, que receba força, alegria. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dá força, ousadia, coragem, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Se inscreva aí no nosso canal, tá? E compartilhe esta mensagem, esta oração. Que Deus te abençoe.